Galera, na opinião de vocês, sejam sinceros, qual será o melhor Dragon Ball na opinião de vocês? O Dragon Ball Super, que a gente já estava se acostumando com ele, já estava hypado com tudo que estava acontecendo, ou o Dragon Ball Daima, o fenômeno do momento, ok? Porém, apesar de ser o fenômeno do momento e dirigido pelo próprio nosso querido e lendário tio Akira, a gente sabe que não está caindo no gosto dos fãs raiz do Dragon Ball. Ok? E aí, como é que vai ficar o Dragon Ball Super? Será que vai ter continuidade? Será que vai virar filler? Então tá todas essas perguntas no ar. Porém, a gente sabe que Dragon Ball é uma caixinha de surpresa. Mas a gente vai trazer nesse vídeo pra vocês aqui qual é o melhor entre Dragon Ball Daima ou Dragon Ball Super. E o que torna ele tão especial um do outro. Essa é a pergunta que a gente vai trazer para vocês aqui e a gente também tem as respostas. A gente, né, andou avaliando aí, andou estudando e claro, a gente pesquisou também quem é fã do próprio Dragon Ball e eu vou trazer para vocês a resposta nesse vídeo agora. E você tem que deixar a sua também. Beleza? Então, dito isso, vamos dar o opinião lá agora. Dom Coutinho na área. Galera, antes da gente começar esse vídeo aqui, eu só quero dar um aviso pra vocês. Se vocês escutarem cachorro latindo, gato passando, passarinho cantando, moto pra lá e pra cá, tentem relevar isso, pelo amor de Deus. É 11 horas da noite, eu tô tentando gravar aqui e nós vamos conseguir. Beleza? Então, eu peço para que você se inscreve, humildemente humilde, venha fazer parte da nossa equipe, que é muito importante. E claro, estamos 1.000 inscritos graças a vocês, cara. Dito isso, vamos ao que interessa. E aí, na opinião de vocês, Dragon Ball Daima ou Dragon Ball Super? Essa é a pergunta que não quer calar e a gente vai trazer para vocês a resposta agora. Galera, a gente estava acostumado com Dragon Ball Super. Cara, a história de Dragon Ball Super realmente chegou com o pé direito na porta. Cara, desde o seu início até o ápice do Torneio do Poder. Eu penso assim, cara, a animação de Dragon Ball Super realmente foi incrivelmente insana. Foi tudo aquilo que a gente esperava, claro, depois da saga Buu. E aí a gente ficou, né, naquele gostinho de que quero mais, então passa-se um tempo e aí surge o quê? O próprio Dragon Ball Super. Cara, que história merece. Uma história insana e não somente isso, a gente pode acompanhar a evolução de todos os personagens. Exatamente. E aí, a gente sabe que a história de Dragon Ball Super, ela veio alinhada, ela foi simetricamente bem produzida. Na minha opinião, ela teve um contexto, teve uma narrativa bacana e entregou aquilo que a gente gostaria de ver. Ação, porradaria, raiz, ok? Dragon Ball raiz. Cara, foi passo a passo. Ok? A gente teve ali a evolução do Son Goku, teve a evolução do próprio Vegeta. E claro, muitas coisas se tornou canônico, muitos personagens se tornou canônico, como o próprio Broly, no filme Broly, né? E agora a gente sabe que ele participa, agora ele veio participar ativamente do Dragon Ball Super. E aí, a gente sabe que a gente teve, né, a fase do Goku Black, que foi muito incrivelmente insana, né, com o próprio Zamasu. Cara, eu achei top demais. O torneio do poder, o torneio do Champa com Bills. Cara, uma história mais badass do que a outra, uma fase mais badass do que a outra e muito mais insana. Na minha opinião, foi muito bem construído, muito bem elaborado e os personagens, por sinais, foram muito bem aproveitados. É claro, com exceção de alguns, ok? Como, por exemplo, o próprio Jiren. Cara, o Jiren, ele foi um fenômeno de Dragon Ball Super. É impossível você pensar em Dragon Ball Super e não pensar no alienígena cinzento, o Jiren. Porque ele se tornou um símbolo, ele se tornou o símbolo do Torneio do Poder. Por incrível que pareça, não foi nem o Goku, né, no Ultra Instinto. Goku no Ultra Instinto foi um marco na história de Dragon Ball. Foi o ápice da evolução, foi algo incrivelmente insano. Foi algo diferente do que a gente está acostumado a ver. O Goku, sabe, mudar de forma, cabelo, isso e aquilo. Não, ele se manteve na base, apenas teve um upgrade muito badass, uma coloração prateada muito top e ficou muito incrivelmente insano. E de poderoso nem se fala. Mas o símbolo do torneio do poder foi o próprio Jiren. Ok? Então a gente sabe que todo esse contexto do Dragon Ball Super, muita gente acredita que a produção em si foi feita pelo próprio tio Akira. Não, galera, não foi feita pelo próprio tio Akira. O roteiro sim. O tio Akira trabalhou no roteiro do Dragon Ball Super, mas não esteve à frente da produção.
E ainda assim foi um grande sucesso. Afinal de contas, o tio Akira, ele, por ter escrevido o roteiro, já deu um upgrade. Mas a gente tem que dar um crédito para os produtores, ok? Temos que dar um crédito para os caras depois do tio Akira. Porque os caras se empenharam, fizeram um papel incrivelmente insano. Entregaram realmente um Dragon Ball Super muito bem elaborado e muito bem aproveitado. Agora nós temos o Dragon Ball Daima. Cara, retrocedeu tudo novamente. Goku voltou a ser criança, lembra muito o Dragon Ball GT. E Dragon Ball GT também o tio Akira não tem nada a ver com isso. E aí a gente sabe que muitos ganchos de Dragon Ball GT está sendo aproveitado agora canonicamente no Dragon Ball Daima. Dragon Ball Daima, ele tem uma diferença incrivelmente insana no quesito qualidade, no quesito gráfico, no quesito animação. Realmente os caras se surpreenderam. Mas aí eu falo pra vocês uma coisa. Com relação ao Dragon Ball Super, não mudou muita coisa. A mudança está aí, na produção. O tio Akira está na linha de frente. Aí as coisas mudam. Porque é o mestre, cara. É o mestre. Ele sabe o que está fazendo. E aí entra a pergunta. Mas por que ele não deu continuidade ao Dragon Ball Super? A minha opinião, em base nisso, é que eu acredito que antes mesmo do tio Akira falecer, ele tinha uma ideia que fosse diferente. Ele queria trazer um público mais jovem para o Dragon Ball. Afinal de contas, não significa que eu, você, qualquer outro que assiste Dragon Ball estamos ficando velho. Não. Mas o tio Akira queria trazer uma pegada mais jovem, queria trazer público-alvo, ele queria trazer mais gente, sabe, que conhecesse anime, que soubesse como que é acompanhar um desenho, sabe, animado. Então o tio Akira ele tinha essa visão de trazer um público mais jovem, ok? Porém, nessa de trazer um público mais jovem para poder apreciar a sua obra, ele esqueceu do público mais velho, que é os caras mais casca-grossa e mais exigente por si só. Afinal de contas, quem acompanha Dragon Ball não é de agora, é de 1000 anos, galera, 1000 anos, ok? Mas no contexto geral, o tio Akira entrega o melhor. O cara é o criador de Dragon Ball, ok? E a gente sabe que o Goku voltou a ser criança, todo mundo voltou a ser criança. Aí todo mundo já começa a entortar a cara, fala, cara, como assim, velho? Não vai ficar nessa pegada pra sempre, isso e aquilo? Porra, viraram criança de novo, aí fica todo mundo com o pé atrás. Afinal de contas, o ser humano não aceita o que é novo. Para o ser humano aceitar o novo é difícil. É a mesma coisa a gente aqui no canal. Vocês aí assistem canais aí que realmente tem, né, uma bagagem, tem um tempo de caminhada aí de YouTube. E aí, quando surge um canal como o Nerd Manchete, vocês ficam relutantes. Ah, cara, porra, de novo? Ah, não, isso aqui. Por quê? Vocês não... Algumas pessoas não querem dar um crédito para o novo. E por isso que a gente pede para que você dê um crédito para o Nerd Manchete. Assim como a gente pede para dar um crédito ao Dragon Ball Super. Que eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. É uma experiência diferente, é uma experiência única, é uma forma de apresentação diferenciada, mesmo que ainda seja do mesmo assunto, ok? E a gente sabe que voltando para o próprio Dragon Ball Daima, o que acontece? O tio Akira estava à frente. Galera, como eu falei, gráfico, design, sabe, animação, efeitos, realmente está surpreendente. Mas em comparação ao próprio Dragon Ball Super, não mudou muita coisa. Não mudou muita coisa, ok? E o que a gente tem de mudança é que os gráficos de Dragon Ball Super, eles são mais agressivos, eles são mais adultos, ok? É tanto que no Dragon Ball Super vocês vão pegar o perfil do Goku, às vezes, né, digamos, novo, às vezes maduro, às vezes sério. E isso não é levado ao pé da letra, não é levado à raiz, ok? Mas em Dragon Ball Daima a gente vai ter aquele perfil do Son Goku como criança e os demais. Realmente é aquilo ali. E aí vocês ficam se perguntando, ok, Dom, você falou sobre isso, sobre aquilo, né, sobre as qualidades. E aí, Dragon Ball Super continua ou para? Galera, Dragon Ball Super no mangá parou, ok? Parou, congelaram Dragon Ball. Dragon Ball Super pode virar filler, por incrível que pareça. Eu sei que dói, pode ser que seja, né, de fato isso. E vamos torcer para que mudem de ideia. Pode virar filler sim, se não já virou, ok? E Dragon Ball Daima, por incrível que pareça, se vocês não perceberam, em Dragon Ball Daima tá tudo sendo compactado, ok?
Se prepare porque assim, nem tudo que está sendo apresentado em Dragon Ball Daima vai cair no gosto dos fãs. Não, tem muita coisa que a gente vai ficar olhando assim, a gente vai falar, cara, esse episódio só foi para encher linguiça. Isso. Não. Exatamente isso que eu tô falando, ok? Assim como Dragon Ball tem seus momentos, sabe, de hype, também tem seus momentos de baixa, ok? Dragon Ball Daima não é diferente, mas a diferença em si, no contexto geral, é que o grande mestre Tio Akira está à frente, ok? Nem tudo que está apresentado no Dragon Ball Daima vai agradar os fãs. E aí eu vou falar uma coisa pra vocês, vai ser uma temporada longa? Não, vai ser uma temporada curtíssima, por sinal. Então, por isso que eu tô falando, Dragon Ball Daima, ele tá sendo muito compactado, tá pegando muitos ganchos de Dragon Ball GT e trazendo, sabe, de forma canônica no Dragon Ball Daima, ok? E aí a gente sabe que Dragon Ball GT, o Tio Akira não tinha nada a ver com aquele projeto, foi um projeto que não foi elaborado por ele, mas foi um bom projeto e na época foi o melhor que tinha. E realmente Dragon Ball é um clássico. Apesar de não ser canônico, né? E a gente pode aí considerar que Dragon Ball é Dragon Ball. Mas Dragon Ball Daima, ele não vai ser tão longo, não vai ser tão extenso. Vai ser curto, podem apostar. E aí no contexto geral sobre tudo isso, é claro que os fãs optam, né, pelo grande Dragon Ball Super. Exatamente, grande maioria acha melhor o próprio Dragon Ball Super, a sua história, a sua essência, sabe, sua dinâmica, a evolução dos personagens. E, cara, toda a narrativa envolvendo os personagens que ficou muito bem encaixado. É claro que o Dragon Ball Daima é como se retroceder tudo novamente, voltar tudo do zero. E a gente que é fã raiz principalmente, não aceita muito isso. E como eu falei, precisa dar um crédito para poder dar um hype, para dar um upgrade no próprio anime. Eu tenho certeza que vai cair no gosto dos fãs e, né, vai falar, cara, assisti, mas eu ainda prefiro o Dragon Ball Super. É basicamente isso. Beleza? Então, no geral, a galera volta, né, quase 100% no Dragon Ball Super ao invés de Dragon Ball Daima. Exatamente. E vocês curtem Dragon Ball Daima? Vocês estão aprovando aí essa nova aventura de Son Goku? Ou vocês preferem o Dragon Ball Super? Vocês gostariam de ver a continuidade e a evolução dos personagens, já que tava tudo caminho andado, cara? Porra, Moro, cara, Bills, Vegeta Ultra Ego, cara, tava bacana, tava um negócio realmente surpreendente, né? E mas aí deu no que deu, né? Então comentem aí que a gente vai adorar saber cada pedacinho, né, dos seus comentários. A gente vai deixar coraçãozinho, a gente vai debater no próximo vídeo. E sim, falando de Dragon Ball, é super bom demais, né? Beleza, então, dito isso, mais um vídeo entregue. Espero eu que vocês tenham gostado. Não saia sem se inscrever, que é muito importante. Estamos com 1.000 inscritos, graças a vocês, cara, de verdade. Então fique com Deus, até a próxima e valeu, fui!